Olá, pessoal. Esperar a Vi entrar. Oi, pessoal, vão entrando aí, se acomodando, que hoje o papo vai ser bem interessante. Vou até colocar aqui o tema. A gente vai tentar levar uma conversa mais descontraída, claro que trazer algumas teorias, né? A Vi tem muito para acrescentar com a gente nesse sentido. E aí, a gente vai entrar em algumas questões mais filosóficas, mas fiquem à vontade também para interagir com a gente. O áudio e a imagem tá boa? Se vocês puderem me avisar. Olá, Vivi, tudo bem? tudo bem e você? Tudo ótimo, maravilhoso. Gente, o som tá bom? Tá dando pra escutar? Isso, deem um retorno pra gente, para saber se tá tudo certinho. Eu vou, Legal. vou fixar o tema da nossa live, tá? Tá bom. Ai, Vivi, gratidão por estar aqui, viu? Muito obrigada. Acha? Eu que fico agradecida. Ai, vai ser um papo bem bacana, bem desconstruído, Isso mesmo, desconstruído e descontraído. principalmente. Tá perfeito. A galera tá dando retorno aqui do áudio, então tá bom. Que às vezes começa a dar retorno, né? Sim. Você tá me ouvindo bem? Super bem. Então tá bom. Tô aqui na clínica hoje. Ai, muito chique. Eu tô aqui com meu microscópio. Não sei se dá pra. Ai, que chique! Pesquisadora, né, amores? Ah, pois é, né? Pra compor aqui o background. É, isso aí, tá certíssima. Um orgulho aí pra Geronto. Ai, você também. Todos nós, né? Com certeza. Esperar o pessoal entrar. E Tá. aí a gente já começa a apresentação e dá início ao roteiro aí que a gente separou. Beleza, a gente montou. Ah, você tava falando, né? Que a gente montou um roteirinho super bonitinho pra não perder a linha do raciocínio. Você dá. Não cheguei a falar, falei só que a gente tinha pensado em algumas coisas, o pessoal fica à vontade para interagir, mas sim, a gente separou um roteirinho aí, Ah, essas coisas mais sim. importantes. Verdade, pessoal. Vamos colocar os miolos para funcionarem. Vão falando suas indagações, perguntas. A gente vai tentar Sim. acompanhar a galera. E no final, gente, quem conseguir ficar até o final, a gente vai se organizar aí É, com o tempo, né? Mas vai participar aí de uma experiência que eu tô super ansiosa também para fazer junto. vamos ver se vai dar tempo de fazer a vivência. Espero que sim. Uma vivência Sim. pra gente se conscientizar do nosso corpo, bem bacaninha. Ó, que chique. Autoconscientização corporal. Ótimo. Acho que dá para a gente já começar então, Tá né? bom. 5 minutinhos aí para o pessoal entrar. E aí, quem for entrando, vai se acomodando aí É, virtualmente. verdade. Bom, então, né? Quem não me conhece, eu me chamo Viviane Gomes, eu sou gerontóloga, fiz bacharelado em gerontologia pela Universidade de São Paulo, mais especificamente a USP Leste. E conheci a Vi lá, ela é minha veterana. Ela faz essa parte, né, essa área mais de biogerontologia. Sempre gostei muito dessa parte biológica, então a gente já tinha várias reflexões e conversas É nos verdade. corredores da faculdade.
E hoje, né, eu atuo aqui em Rio Claro, num consultório, fazendo essa gestão do envelhecimento individual, estimulações cognitivas, aulas de informática e smartphone para idosos, palestras e workshop. E a Vi tá Maravilhosa! e hoje também com a SOS, né? Eu, a Ilane, a Lê, do Dica da Gerontóloga, a Ilane do Velhices Minhas e a Janaína do Fisiogeriatria, a gente também começou a criar essa empresa para fazer esses produtos digitais voltados aí para gerontologia, para os profissionais. E a Vi tá aí super representando a gente, mulher empoderada, pesquisadora. Você vê, né? Incrível! Se apresenta aí pra gente então, Vi. Então tá bom, bom dia, gente, bom dia a todos. Meu nome é Vitória de Lima Camandona. Eu sou formada em gerontologia pela USP Leste desde 2016 e eu já engatei, logo depois da faculdade, um mestrado na área de biogerontologia e eu obtive o título de mestre em ciências. E assim, eu gosto muito dessa área acadêmica, então eu resolvi persistir na área da pós-graduação e hoje eu faço doutorado. O meu programa de pós, ele é lá do ICB, na USP, do Instituto de Ciências Biológicas, e o nome dele correto, que o pessoal fala, Vitória é da Biogerontologia, mas o meu programa de pós é o programa de pós Interunidades em Biotecnologia. E a minha área de estudo, de desenvolvimento de pesquisa, é na área de biogerontologia. No mestrado, eu fiquei mais interessada em saber mecanismos biológicos, como estender a longevidade, mas no doutorado, eu mudei um pouco a minha cabeça. E eu estudo doenças neurodegenerativas, especificamente uma doença que ela é tida como rara, mas eu acredito que ela não é tão rara assim, se chama doença de Huntington. É uma doença hereditária, genética e que afeta seu sistema nervoso, o corpo como um todo, como consequência. E os pacientes, os portadores que têm essa doença, eles têm uma sobrevida muito curta. Então, acaba tendo a ver com biogerontologia e tudo mais. Então, esse é meu currículo. Ótimo, maravilhoso. Inclusive, eu estava para conversar com você sobre isso. Olha, eu já saindo um pouco, né? Depois a gente conversa melhor sobre a doença de Huntington, porque em um workshop, uma participante comentou que o marido tem. E aí eu fiquei, nossa, olha só. Brasileiro? Uhum, sim. Nossa! Ah, eles acham, né? Eles não conseguiram diagnosticar ainda, mas estão fazendo pesquisa e acham que é. Doença de Huntington só com teste genético para ter aquela certeza mesmo. Eles falam, é uma doença muito negligenciada, você pode ter e nem sabe. E às vezes Uhum. tem diagnosticado com outros tipos de demência que não tem nada a ver. E isso acaba com a vida da pessoa, porque ela vai tomar remédio errado, aí vira aquela bola de neve. Mas enfim, né? Vamos para o assunto da live. Sim. Bom, Oi, gente. Dulce! A Dulcineia aqui. A Dulce vai dar sua Ah, nota que de vídeo. linda! Oi, Dulce. Linda. Era da minha sala, isso É, mesmo. Colegas aí de turma. sim. Bom, Vi, então, né? O que que aconteceu para a gente ter a ideia desse tema para falar hoje para vocês? Assim, essa live que foi, vamos fazer, vamos. Foi até uma live surpresa aqui para vocês, né? Então, conta o que que aconteceu com você nesses dias. Bom, o acontecido foi o seguinte: quem me acompanha no Insta acabou sabendo um pouco mais da história, mas para quem não acompanha, eu vou explicar. Estava eu um dia no Instagram, foi essa semana, eis que eu recebo uma mensagem de uma página que eu não conhecia. A gente não vai citar nomes, mas enfim, né? Não que isso seja tão importante assim. E a pessoa me enviou assim: você pode assinar esta petição, um perfil internacional, contatando comigo pela língua inglesa. E eu, assim, super adoro me envolver com causas. Pensei, nossa, lógico. Aí eu abri lá o link da petição e eu comecei a ler para que era aquela petição. Então, se vocês me permitem, eu vou ler o texto, ele é bem curtinho, sobre o que estava escrito na petição. Posso? Sim. Descobertas científicas e os avanços tecnológicos estão deixando mais claro a cada dia que, com financiamento e esforços suficientes, o envelhecimento humano pode ser curado. Olha que beleza! Em outras palavras, devemos curar o envelhecimento e podemos curar o envelhecimento. Nós temos ferramentas, segundo eles. Se o envelhecimento humano estivesse no topo dessa lista de riscos, ele cita lá,
humanista, ou pelo menos fosse a mais indicada, ajudaria o mundo a ver o envelhecimento como uma ameaça urgente e potencialmente salvaria a vida de quem está lendo isso. Assine esta petição se você quiser declarar o maior risco global sendo o envelhecimento. Bom, aí eu, como gerontóloga pistoleira, eu pensei assim, não é possível que eu li isso, gente. Assim, vão falando o que vocês acham desse texto, porque é absurdo, né? É, Helene, é absurdo, mas foi. E aí eu peguei e eu tentei ser educada. Acredito que eu não consegui, mas aí eu mandei uma mensagem para eles. Falei assim, olha, desculpe, mas eu não concordo com a sua posição. O envelhecimento não é uma doença para ser tratada. Aliás, qual é o oposto do envelhecimento? Abro um parênteses aqui, porque para mim, o oposto de envelhecimento não é o rejuvenescimento. No caso da vida material terrena, é a morte. E por que devemos viver para sempre? Aí, gente, aí começou a treta, entendeu? Aí eles me responderam. Eles foram até que educados no começo. Eles falaram assim: apreciamos que você dedicou um tempo para analisar a petição. Ó, que lindos. Se você não se importa de perguntar, não, querido, manda ver. Por que você estuda biogerontologia se não deseja tratar o envelhecimento? Não estamos necessariamente tentando viver para sempre. Estamos tentando acabar com todo o sofrimento que o envelhecimento causa. O envelhecimento destrói mentes, corpos e a capacidade de fazer tudo o que amamos. Tudo. O envelhecimento é só coisa ruim. Mesmo se curarmos o envelhecimento... Ó, gente, presta atenção nisso. Mesmo se curarmos o envelhecimento, as pessoas ainda podem optar voluntariamente por morrer. Então, eles te dão essa chance ainda. A qualidade de vida humana... Gente, desculpa, eu sou muito sarcástica. Eu não consigo manter a conversa. Aí eles terminam falando assim: a qualidade de vida humana seria imensamente melhor se o envelhecimento estivesse fora de cena, independente da extensão da vida útil. E aí, galera, gostaram? Gente, ai, surreal. Aí eu pensei assim, olha, eu não vou responder mais, eu nem mandei mais mensagens para eles, porque eu vi que eles estavam muito fechados. Eu comecei a ler as postagens, eu racho de rir com a Vivi sendo sarcástica, ai, sabe, obrigada. Porque aí eu pensei, não adianta mandar mensagens, não adianta, não tem como, a pessoa ela já tá com o mindset formado. Aí eu pensei, quer saber, eu vou denunciar. Aí eu comecei a enviar essa página, por isso que eu falei, a gente não vai divulgar aqui, mas quem quiser saber quem é legal, porque você pode ir lá denunciar, porque a página tá até agora ativa, e depois eles perseguiram meu perfil por mais um tempinho. Aí eu pensei, não, agora eu vou bloquear, porque não tem jeito, já tá passando fora dos limites. E conversando com o meu orientador, tem outras, a gente ficou sabendo, né, que existem outras páginas, inclusive no LinkedIn, que fazem esse tipo de proposta de, como que é que a gente colocou? Movimentos anti-aging. Porque agora, então, posto o caos, nós vamos entrar, então, o que é um movimento anti-aging? Porque pra gente da Geronta é super óbvio isso, porque a gente estuda envelhecimento, mas muitas pessoas não têm noção de que esse movimento, ele tá nas entrelinhas, nos mínimos detalhes. Você quer explicar um pouquinho do que é esse movimento? O que significa, Vivi? Sim, o movimento anti-aging nada mais é do que você enxergar o envelhecimento como uma doença que você precisa curar, né? Então nós temos que, e assim, gente, é um movimento gigantesco, porque é um discurso fácil de comover as pessoas, né? Você vai lá e fala, não, envelhecimento, nossa, olha, você cria rugas, olha, seu cabelo fica branco, nossa, olha, você perde pessoas. As pessoas ficam com medo, elas se apavoram, né? A gente que estuda envelhecimento sabe que é um fenômeno, né? Individual, dinâmico, heterogêneo, multifatorial. Então, ele é, assim, bem complexo. E aí as pessoas, elas têm essa aflição com o envelhecimento, né? A gente também tem uma sociedade que prega muito a juventude e pejorativa ao velho. Então, assim, as pessoas abraçam essa ideia com uma facilidade muito grande. Então, Nossa, é assim, tentador, né? Essa ideia de envelhecimento. Nossa, é uma coisa ruim, então quero viver para sempre. E eu vou até colocar um parênteses aqui, que gerontologia, ela é formada por três eixos, né, Vivi? É bom a gente explicar, porque nem todo mundo é da área. Que é o isso. psicológico, o
o social e o biológico. Nenhum eixo é maior do que o outro, mais importante. E é bom eu falar que, assim, eu tô na área de biogerontologia, gente, e muita gente fala que a área biológica tem muitos estigmas referentes à área do envelhecimento, porque acaba sempre indo para o mesmo lado, estudar doenças. Mas eu juro pra vocês, eu juro que eu nunca li um artigo científico na área de biogerontologia que colocasse em qualquer parte do texto, vamos curar o envelhecimento. Gente, eu nunca li isso, nunca. Foi a primeira vez, porque a pessoa, os donos do perfil, eles me indagaram, né? Mas como você é biogerontóloga e, tipo, não quer tratar envelhecimento? Eu disse, não, querido, não quero, obrigada. Fica pra próxima, hoje não. Uhum, sim, exatamente. E é, esse movimento anti-age, então, tem tanto essa questão de um discurso que está numa sociedade que a gente, hoje, como gerontóloga, vê que precisa realmente conscientizar, fazer informação, desmistificar, para falar sobre envelhecimento. E assim, então, muito produto de cosmético que vendem esse anti-aging, né? Ah, então, é, um produto que rejuvenesce. Gente, a gente que estuda sabe que isso não é possível e nem é legal, né? A gente não tem que buscar ser o que nós éramos antes, nós temos que estar sempre em evolução. Isso é importante pra gente. Então, assim, Sim. é propaganda, é produto, é serviço, As até novelas, né? sim, E a sim, as mocinha da novelas. novela é sempre uma super jovem com aquela cara, né, de criança, aquela coisa linda. A novela dura 10 anos, mas a cara é a mesma, não mostra. Umas coisas que você fica assim, mas cara, qual que é o sentido disso? Sabe? É igual você falou, é tão legal as mudanças na vida. Óbvio, a gente não tá pegando envelhecimento, colocando um pedestal e falando assim, ah, é legal tal coisa. Tipo, que na verdade é ruim, sei lá, eu senti uma dor. Mas, gente, não é Uhum. só isso. Vamos ver de uma forma Uhum. integrada, né? Sim, exatamente. Entender como algo que nos dá a oportunidade de se reinventar, de se ressignificar, que a gente consegue controlar os efeitos colaterais maiores, né? Assim, mas não que a gente vai lutar contra ele. Tanto que a gente estava conversando também, né, sobre os filmes que abordam um pouco essa questão Sim. do envelhecimento. Então, tem um filme muito bom que a gente quer recomendar para vocês, que se chama O Preço do Amanhã. E nesse filme, O Preço do Amanhã, eles, para quem não assistiu, tá? Eu vou contar uns spoilers aí, mas Sim. é só para vocês se contextualizarem. Mas nesse filme, O Preço do Amanhã, é uma sociedade, né, futurística e utópica, que, na verdade, distópica, que É distópica. que as pessoas, elas, ao invés de dinheiro, elas têm tempo de vida, né? Então, elas trabalham para ter tempo de vida e compram coisas com o tempo de vida delas. E quem é muito rico tem uma vida muito grande, e quem tem toda aquela questão de hierarquização mesmo da sociedade, né? Então, quem é mais pobre tem menos tempo de vida e normalmente vive ali até uns 25 anos, né? E aí, o que que acontece nesse filme? Eles tanto abordam a questão do tempo, né? Tem essa questão filosófica de que hoje a nossa sociedade também meio que paga pelo nosso tempo de vida, É. né? Então tem toda essa abordagem um pouco. É um filme bem cult, assim, para você refletir bastante. Mas também eles entram muito em discussões do tipo, quem tem muito tempo de vida ali, né, já viveu muito, eles explicam que não é tão interessante assim, que é bom ter uma finitude, né? É bom você ter uma finitude porque você cria um propósito para sua vida, né? De ter que cumprir algo e se satisfazer com isso. E também não é interessante morrer aos 25 anos, porque aos 25 anos a gente não tem tempo de fazer nada, né? A gente aqui, eu tenho 25, hoje você tem 25. Travou um Isso. pouco. Então, assim, eu sinto que eu Tá tenho travando um muita. pouquinho. O meu tá travando também? Tá travando um pouquinho. Ah, tá. E agora?
Bom, pessoal, vocês Vamos vão ver. falando aí pra gente. É. Mas assim, É, eu sinto que eu tenho tanta coisa para fazer ainda, e eu tenho 25 anos, eu não consegui fazer nada direito, né? Eu preciso de muito tempo de vida ainda e do envelhecimento para me ajudar a amadurecer. Porque a gente, quando é jovem, a gente é inconsequente, né? A gente não pensa muito assim nos atos que a gente está fazendo. Claro que é muito multifatorial, o próprio sistema de ensino escolar faz com que a gente seja um pouco reprimido, e aí a gente quer, né, se rebelar, né? é Mas assim, verdade. com outras cabeças, a gente vai amadurecendo e pensando, nossa, eu deveria ter aproveitado essa época da escola, porque eu teria aprendido muito, né? Então, assim, é bom a gente evoluir, é bom a gente amadurecer, o envelhecimento, ele dá oportunidade para que a gente aprenda muita coisa, para que a gente consiga colocar em prática muita coisa que a gente quer colocar, para que a gente tenha um propósito e que a gente cumpra com esse propósito, né? Então, assim, esse filme, ele é interessante por essas duas coisas. É bom a gente ter uma finitude, né? Porque tem um momento que, gente, imagina se a gente ficasse vivendo 200 anos, sabe? Em algum momento e você entrar num platô, num ócio de não tem mais o que fazer, né? E ao mesmo tempo também morrer aos 25, a gente não conseguiu ter feito nada ainda, né? Aproveitado nada. No filme também tem muito. O que me marcou muito também é o momento em que a mãe dele morre. Então, Hum. assim, o tempo acabou, ele não conseguiu nem se despedir. O envelhecimento, ele dá essa oportunidade para que a gente fique bastante tempo com as pessoas que a gente ama, né? Aproveitando bastante tempo com essas pessoas e, assim, construindo algo, um vínculo, né? Às vezes a gente perde esse vínculo, dá tempo de refortalecer, né? Então, assim, é uma possibilidade, ele traz muitas possibilidades, o envelhecimento. Ao mesmo tempo também que tem uma crítica para o filme, É, porque, é. porque, Tava só esperando. porque eles estagnaram nos 25 e assim, todos os atores são novos, eles podiam muito bem ter explorado atores com idades diferentes ou até Sim. mesmo atores idosos, né? Então, assim, isso já mostra essa questão do anti-aging na indústria cinematográfica, que tem bastante. Hoje eles Sim. estão começando a fazer filmes, séries, colocando idosos como atores, mas assim, ainda é bem difícil. Eles podiam ter explorado isso, né? Nossa, com certeza. E também, então, assim, é um filme que fica meio estranho, assim, todo mundo com a cara de 25 anos, né? E Isso assim, também. o pai da pessoa tem, tipo assim, a mesma idade que ela. É muito bizarro. Por isso que a gente fala que é Uhum, distópico. uhum, E só fazendo um adendo rapidinho, que a Dulce falou assim: ah, mas eu gosto de usar cosméticos. E uhum. aprecio meu processo de envelhecimento. Não, tá perfeito, gente. Que não passa. Sim, Tô aqui toda rebocada, entendeu? Mas assim, a gente sim. se conscientizar com qual que é o sentido que a gente está usando aquele produto, aquele cosmético. Porque senão a Uhum. gente vai cair na. Tem pessoas que ficam depressivas na velhice por conta do processo de envelhecimento. Tipo assim, a vida dela tá perfeita. A única coisa que irrita ela, que machuca, é que ela percebe que está envelhecendo. Tipo, isso é muito sério, gente. Eu posso entrar no Uhum. segundo filme que a gente vai comentar? Sim, pode sim. É só essa questão da Dulce, né? Então, assim, Sim, realmente o problema não é usar cosmético, é a forma, é o significado que você dá para esse uso, né? Você está usando porque você quer se sentir bem, mas no sentido de mais assim, que transcenda a questão do envelhecimento, né? Ai, uma coisa é você lutar sempre com uma ruga que aparece, né? Não, sim. aproveite. Isso é porque você tem expressão, porque você sorri, porque você passa pelas situações que causam diversas emoções em você. Mas pode continuar. Sim, justamente, viu? Eu super concordo. Sempre ver os dois lados. Aquilo me irrita, Uhum. mas eu também posso criar um amor por aquilo e a gente vai convivendo. Bom, saindo Sim. de um filme tão curto, tão lindo, eu vou entrar na barreiragem, que eu sou dessas. Então, quem
Quem já assistiu uma aula minha sabe que eu sempre cito esse filme, porque ele é um mito para Geronto, que é o Highlander, gente. O Highlander. Quem não se lembra do Highlander? O Guerreiro Imortal. E aquilo, gente, aquele filme é a personificação, assim, de uma coisa totalmente assim. É um mundo imaginário, porque chega a ser ridículo. Um guerreiro lindo, maravilhoso, com um porte, né? Todo, né, assim. E aí o resto do elenco envelhece. E fica aquela coisa destoante. E tipo assim, é engraçado, a gente ri, porque eles trazem muito essa visão de que quando você é imortal, você é perfeito. A perfeição é a imortalidade. Só que enquanto matéria, nós nunca seremos perfeitos e graças a Deus. Imagina se todo mundo fosse perfeitinho, quadradinho. A beleza da vida também está nas imperfeições, na mutabilidade da matéria. E a gente tem que aprender a valorizar isso, porque a vida é isso. A vida... Imagina você viver pensando quando você vai morrer. Gente, isso, assim... Pra gente que é geronto, de novo, né, viver gerontólogas, pra gente é muito comum pensar assim. Nós aprendemos durante 4, 5 anos da faculdade a pensar assim. E seria importante a população começar a não, tipo, tá bom, vou comprar a ideia delas porque elas são gerontólogas, mas assim, questionar, critique. Por que eu tenho que odiar tanto o processo de envelhecimento? Será que realmente só tem coisa ruim? Né, Vivi? Né, Vivi? Poxa vida. Sim, exatamente. Tem perdas, mas também tem ganhos, né? É, Uhum. assim, igual você falou, a gente não coloca o envelhecimento num pedestal e fala, nossa, incrível, maravilhoso. Mas a gente tem que entender que ele sim é um privilégio. Envelhecer é viver, né? Pronto, envelhecimento. Envelhecer Gente, grava essa frase. Envelhecimento é um privilégio. É um privilégio. Uhum. E assim, a gente entende que tem algumas coisas, né? A questão das perdas. Por isso que o gerontólogo está aqui também, para te ajudar a gerir esse envelhecimento, para controlar esses efeitos que podem trazer algum prejuízo, né? Assim, porque tudo na nossa vida, gente, que a gente não utiliza entra em declínio, então a gente tem que estar sempre estimulando, né? E assim, eu vou fazer um adendo. Não estava no nosso script, mas eu lembrei de uma conversa que eu tive com o meu orientador ontem. Envelhecimento é um privilégio. Por quê? Não sei se todos sabem, mas tem organismos que, de acordo com o que a gente pensa de envelhecimento, eles não envelhecem. Lembra da história da Hidra, Vivi? Você lembra das aulas do professor Ibamar? Que a Hidra não envelhece. Sim. Hidra é um ser que fica lá, um ser vivo que fica nas águas marinhas, e ele tem uma vida imortal. Se você corta um pedaço da Hidra, ela cresce e fica. E fica, Uhum. ela só morre se vier um bicho e como é ela, senão ela fica ali para sempre. Mas isso é chamado na biologia, na biogerontologia, como trade-off. Para você estender a longevidade, você tem que fazer um trade-off. O que seria isso? Você tem que dar em troca alguma coisa. E no caso, essa alguma coisa, muitas pessoas têm falado que para se viver muito, você tem que abdicar um pouco das suas capacidades conscienciais. Uhum. Eu não sei se o pessoal tá pegando. Por exemplo, a Hidra, ela não tem consciência, ela não tem memória. Até onde nós sabemos, ela não tem sentimentos, mas ela vive para sempre. Outro exemplo, tem uma ostra que ela vive 500 anos. Ela não é imortal, mas pra gente seria quase uma imortalidade, né? Mas Sim. a ostra não tem consciência. Tem um tipo de planária que ela também vive durante muito tempo, assim, muito, muito tempo. E ela tem memória, mas ela não tem consciência no que a gente entende aqui como eu, você e tudo mais. E tem um tubarão que o pessoal descobriu, de um artigo super bom. Depois, se quiserem, eu disponibilizo esse artigo. Que eles viram que ele era muito longevo, muito, muito longevo. Mas ele tem um cérebro muito pequeno e uma capacidade consciencial, de cognitiva, muito inferior a outra espécie de tubarão que vive menos. Aí você fica assim, vocês estão entendendo? Sim. Eu Tipo, tô dando uma. Eu tô. Não tô respondendo você diretamente, porque eu tô dando uma olhada nos comentários aqui, mas tô entendendo, pode seguir. eu tô vendo o pessoal chocado tanto quanto eu, você. Então sempre pensa assim, e tudo na vida é um trade-off.
Se você escolheu Uhum. fazer geronto, é porque você não escolheu fazer medicina. Se você escolheu fazer belas artes, é porque você não escolheu fazer, sei lá, engenharia. E o que que vale mais a pena? Uhum. Será que realmente vale a pena viver para sempre? Será? Você abdicaria das suas capacidades, de tudo, mas para ter uma vida imortal? Não é interessante, né? Eu acho que não, eu gosto de pensar assim. Eu não penso É. muito, às vezes eu sou meio retardada, mas eu gosto de pensar. Acha? A gente tem. Mas eu acho que é essa questão, né? A gente pensar sobre, refletir sobre. Até já falando, já que a gente entrou nessa reflexão da morte em si, né? Também tem outro filme muito bom, que é o filme Dois Coelhos. E ele não aborda em si a questão do envelhecimento, mas ele faz uma reflexão no sentido da vida e da morte. No final, ele lê uma frase lá, porque o que acontece, já também dando um spoiler sobre o filme, ele era um jovem inconsequente e bebeu, dirigiu, matou, atropelada a mulher e a filha de um professor. Né? Então, tá vendo, gente, como jovem inconsequente? A gente não tem que querer ser jovem sempre, a gente tem que estar em evolução. E, e aí, ele cria esse propósito, que ele tem que devolver isso que ele tirou desse professor. E, ao mesmo tempo, como ele era de uma família rica, o pai dele, né, conseguiu tirar ele da cadeia por meio de corrupção, assim, com políticos. Então ele criou esse propósito, né, de devolver essa vida para esse professor e também acabar com essa corrupção que existe no Brasil. Um filme bem também ideal, assim, né? Gostaríamos, mas é bem mais a fundo. E aí, então, ele explica, porque no final, gente, ele morre, tá? Assim, já tô explicando. No final, ele morre. E aí, no final, entra essa reflexão, que não é interessante viver para sempre, né? A morte, ela vem para te dar um sentido, né? Então, assim, o propósito dele era isso. Para ele conseguir esse propósito, ele precisava passar por essas situações e acabou morrendo. Então, assim, isso deu um sentido para a vida dele. Essa morte dele deu um sentido, porque quando isso aconteceu, ele conseguiu devolver a vida para esse professor, conseguiu meio que colocar em pauta essa questão da corrupção que estava por baixo dos panos. Então ele traz essa reflexão, assim, sabe? Do tipo, se a gente vivesse para sempre, talvez a gente ainda estaria como homens da caverna, vivendo com lanças e roupas rasgadas na selva, né? Porque a gente não teria essa oportunidade de evoluir, de criar propósitos, objetivos, cumprir metas, né? Querendo ou não, a gente ter um tempo finito, até no nosso próprio dia. A gente cria metas diárias para a gente cumprir. Talvez se a gente não Uhum. tivesse essas metas diárias, a gente ficaria, né? Ah, mas até quando que eu tenho que cumprir esse objetivo, né? Então, assim, é necessário, é importante. E o filme chama Dois Coelhos. Para quem pergunta, mas é verdade, Vi, só vale a pena viver a vida enquanto existe a morte. Uhum, Assim, é tenso admitir isso, mas é verdade. sim. É verdade. Eu posso dar outros exemplos sobre movimento anti-aging da mitologia? Sim, essa parte aí vocês vão amar também, gente, porque eu amei. Então, gente, quem não se lembra daquela famosa história mitológica sobre a fonte da juventude, que está presente em várias coisas. Quem não se lembra daquela música do Roupa Nova, Sapato Velho, né? Água da fonte, cansei de beber para não envelhecer. E ele não se cansa de beber. Olha o fanatismo, né? Eu não me canso de beber, eu quero ser eterno, eu quero ir lá, quero ir lá. Eu lembrei de outro filme também, a da Branca de Neve, que a bruxa lá, né, fica fazendo um monte de feitiço pra ser jovem pra sempre. Pô, aquilo virou obsessão, né? Não sai daquilo. E olha que legal, às vezes o mundo da biologia faz umas interconexões com a mitologia. Não sei se vocês conhecem essa lenda que chama as Moiras, é uma mitologia grega, faz parte da mitologia grega. E as Moiras nada mais eram do que três irmãs.
O nome das irmãs eram Cloto, Láquesis e Atropos. A primeira, que é a Cloto, ela tecia o fio da vida. Ela ia lá e tecia. Láquesis, ela media o fio da vida. Então, quanto tempo aquela pessoa, né, ela vai viver? E a Atropos cortava. Então, o que que é isso? Nascimento, vida e morte. E por que que eu falei que às vezes a ciência faz umas conexões? Porque deram um nome de um novo gene encontrado que regula uma via de envelhecimento dentro das células do que? De Cloto. Que interessante. Então, eu vou fazer um contraponto, porque vocês estão vendo, a gente está falando de biogerontologia, mas de um ponto bem, assim, expansão da consciência, né? Bem filosófico, mas muitas pessoas perguntam para mim, e aliás, perguntam para qualquer gerontólogo: ah, você vai conseguir a cura do envelhecimento? Aí você já fica com aquela cara, né? Rindo de nervoso. Que, né? Aí você fala assim, então, né, amado, é o seguinte, para você conseguir controlar o envelhecimento, você basicamente tem que controlar todas as vias, todas as proteínas, lipídios, tudo dentro da célula, porque eu sou um pouco contra nessa coisa de você falar que tal via está relacionado à extensão ou à redução de longevidade. Tipo assim, que aquilo manipula a sua longevidade. Porque, gente, se você for ver, tudo manipula. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem rápido. No meu mestrado, eu estudei uma proteína humana e fazendo algumas modificações, manipulando essa proteína, as minhas células viveram 70% a mais do que a vida útil média delas. Então, imagina, se minhas células... É um exemplo, tá, gente? Não é bem assim, mas... Se minhas células vivessem 100 anos, elas passariam a viver com essa mutação não, desculpa, com essa modificação, com essa modificação genética, ela conseguiria viver até 170 anos. Eu vou colocar aqui para carregar. Peraí, gente. Tá. Enquanto isso, eu vou responder umas perguntas rapidinhas aqui. Perguntaram sobre o que faz para ser gerontóloga, né? Então, a gente fez o bacharelado em gerontologia. É um bacharelado de 4 anos. Tem na Universidade de São Paulo, na UFSCar, em São Carlos, que são universidades públicas. E privadas, eu acho que tem duas em São Paulo, mas que eu não consigo me lembrar o nome, assim. Mas Eu também não. seria basicamente isso. Pronto, agora tá tudo certo. Então, Pode continuar, então. então é isso, eu consegui manipulando geneticamente as minhas células, fazendo com que elas vivessem 70% mais. Só que também teve uma modificação que eu fiz, que as células viveram muito, mas elas ficaram muito sensíveis e elas não aguentavam nenhum tipo de estresse, principalmente estresse oxidativo. Quem aqui nunca ouviu falar sobre radicais livres, né? Os temerosos radicais livres. Então, ela vivia muito, mas com qualquer estresse, puff, ela ia lá e morria. Gente, dá para trazer a filosofia do processo para nós seres humanos, não só para as células. E aí, como que faz? Novamente, o trade-off. Novamente, a gente cai no trade-off. Deixa eu pegar o roteiro. Aqui, mas é isso, então. E só para falar essa mitologia grega das três irmãs Moiras, a gente vê no filme Hércules. Quando a namoradinha do Hércules, lá, ela tá para morrer. Aí vai a Atropos e corta o fio dela. E ela vai lá e puf, morre no chão. Então, vocês verem, né? No Rio tem bacharelado em gerontologia? Você sabe se teve? No Rio não tem, eu acho que tem só o tecnólogo, que aí são 2 anos. Mas até perguntam bastante aqui do tecnólogo, mas eu não sei dizer com propriedade, assim. Mas qualquer coisa me chama que a gente conversa depois no privado. Verdade, a gente pode dar uma pesquisada, né? Mas, Aham. não, gente, essa é a minha. Só para finalizar essa parte, essa é a minha visão sobre. Ok, geralmente, toda hora sai, né? Tal gene foi descoberto, regula tal via da longevidade. Mas, gente, vocês têm que ter noção que para estender a longevidade com qualidade de vida de uma célula, não tô falando de ser humano, tô falando de uma célula, um negocinho assim, unicelular, cara, você tem que mexer em várias vias, não é só uma via. Vocês têm que pensar assim, que não é um gene que regula a longevidade, não é uma proteína, é tudo, tem que estar tudo arquitetado perfeitamente. E, novamente, trade-off.
perfeição. Para você estender com qualidade de vida, quando eu digo estender, não é assim 1 ou 2 anos, gente, porque para isso a gente tem coisas, tem práticas integrativas, tem medicamentos, querendo ou não, fazem com que a gente viva mais, mas viver assim 300 anos, acho que é uma cilada, Bino. Uhum. É, e entra até na questão dos cuidados paliativos também, né? Então, viver com qualidade, não e morrer com dignidade também, né? Então, assim, não querer prolongar a vida da pessoa, mas uma vida ali cheia de intervenções invasivas, sabe? É doloroso para uma pessoa ficar ali cheia de fios, com uma alimentação por sonda, um monte de Sim, coisa, só porque você não quer deixar ela partir, né? Então, assim, tem perfeito. toda essa questão. Nossa, é verdade. Perguntam muito isso para nós gerontólogas, né, Vivi? Será que vale a pena você viver muito, só que ligada a Uhum, aparelhos? Porque isso é estender a uhum, longevidade. Se a gente for ver, uhum, o que é estender a longevidade? É viver mais? Então você conseguiu seu objetivo. Mas a troco de uhum. quê? Sim, exatamente. Né? Exatamente. Até a própria questão das doenças crônicas, né? Então, a gente também intervém em casos, né, de um envelhecimento que é acompanhado por alguma doença crônica, para que essa pessoa tenha qualidade de vida mesmo assim, né? Porque ela não tem que ter uma vida sem qualidade. Esse que é o principal ponto também do gerontólogo, né? Nossa, com certeza. Eu tiro esse exemplo, assim, o maior exemplo disso que a gente está falando, eu tiro dos meus pais. Eles sempre Uhum, me ensinaram assim, olha, a vida vale a pena ser vivida. Então, faça tudo o que você quiser. Faça, uhum, aproveite. Minha mãe, ela faleceu com 59 anos. E ela, uhum, nossa, me zoava porque eu era da Geronto. Minha mãe era uma boneca, assim, vivia toda, né, bonitinha e pagou uhum. a língua, né? Morreu antes de ficar velha, mas tudo bem. E ela falava, e quando ela estava perto do seu período de morte, assim, estava chegando, eu falava assim, Sim. mãe, mas você vai morrer. Quando você morrer, a gente vai fazer o quê? Ela virava para mim e falava assim, enterra. Não enterra não, que eu não quero bicho me comendo, então crema. Uhum. E Sim, a gente tem que trazer essa discussão, né? De poder falar sobre a morte também, sem o tabu, sem o né? tabu, Claro que a gente sente saudade, claro, que é uma questão sim. emocional, afetiva, tem um luto que normalmente dura um ano, assim, né? Mas entender a morte também, no sentido mais de ser uma certeza da nossa vida que a pessoa tem que ter uma morte com dignidade e que utilizar isso para também ter uma vida com sabedoria, né? Uma vida que você aproveite, né? Como sua mãe mesmo dizia. Teve uma frase que eu aprendi com a Liga de Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina da USP, que era assim, enxergar a vida na morte. Uhum, Que a gente pensa que assim, o processo de morte, quando a pessoa está bem próxima de morrer, uma doença que, enfim, não tem como fazer alguma coisa para uhum, evitar isso, esse falecimento mais breve. uhum, E já perdi minha linha de raciocínio, mas é você enxergar esse processo assim, puf, acabou, morreu. Não, cara, enxergar uhum. luz, enxergar beleza, enxergar sentido, propósito. Não que assim, é gostoso a gente pensar em morte, mas sempre pensar, sabe? Negativo, positivo, luz e sombra, Uhum. uou, reflexivo. É, gente, é pra refletir mesmo. Sim, sim. É, Entra também a questão da geratividade, né? Então, você deixar um legado, deixar um né? legado. O seu corpo, ele se vai, mas a sua história, a marca que você deixa na vida das pessoas, dos seus familiares, dos seus amigos, vai continuar, né? Perfeito, Vivi. Eu tava tentando pensar em como falar isso. Você falou super bem, a geratividade. Você quer ser eterno? Então deixa um legado. Uma Uhum. música, um sorriso, um eu te amo, um livro. Cara, isso é você ser imortal. Sei lá, Uhum. Einstein é imortal. Não dá pra falar que Einstein Sim. morreu, gente. Do ponto de vista filosófico, ele não morreu. Várias pessoas Uhum. morreram. Até, tipo, sei lá, o seu avô que você tanto amava. Ele não morreu, ele tá no seu coração, sabe? Sim. Questionar o que que é essa morte? O que que é isso? Exatamente. Muito bom. Igual a Elane falou, o envelhecimento não é nosso inimigo, né? A gente que é inimigo dele.
E enquanto a chavinha não virar, a gente vai viver sofrendo e não vivendo de fato. Realmente, a gente está travando uma luta contra um fenômeno que é nosso, né? E que nos dá uma oportunidade de fazer várias coisas, né? Como a gente falou, de se reinventar, de se ressignificar, de viver com as pessoas que a gente ama e dar amor e doar amor, receber amor. E, nossa, a gente já tá filosofando. Nossa, é uma delícia aqui. Ai, Jesus! Ó, então, para a gente já ir partindo depois para a vivência, Vi, me diz então, né, Uhum. com a sua experiência na área, suas pesquisas, seus estudos, as células conseguem viver para sempre? Como que funcionam essas teorias do envelhecimento? A gente sabe que, assim, igual você falou, existem 20, né? Vamos supor, assim, existem 20 teorias do envelhecimento, cada uma apontando para um lado. E, ao mesmo tempo, todas apontam que estão inconclusivas. Nenhuma é conclusiva, né? Então, assim, será que é possível viver para sempre? Sinto em lhes dizer que não. Gente, existem muitas teorias evolucionárias para entender o mecanismo biológico do envelhecimento. Quando a gente está falando aqui de envelhecimento a nível biológico, não é essa coisa que a gente está aqui, né, divagando. E assim, todas elas, e são várias, gente, todas elas afirmam, tem vários questionamentos, mas todas elas chegam na mesma conclusão. Viver para sempre, do ponto de vista celular, não é possível. E só vou citar uma teoria, que é a teoria do encurtamento telomérico. Eu não vou entrar em detalhes de biologuês, mas só para vocês entenderem o conceito final de que as células possuem um número finito de divisões celulares. Então, quando a célula para de se dividir, no modo geral, ela morre. E se a célula morre, o seu organismo como um todo vai morrendo. Tipo assim, morre uma célula, morre 10, morre 1 milhão, morre um órgão, aí morre outro órgão, e aí você morre. E, cara, assim, é isso. A gente tem que começar a lidar com esse tipo de coisas. E por mais que a gente faça experimentos, melhore várias questões na nossa vida, é finito. Ah, mas só para também deixar isso mais claro. Ah, mas como assim? Divisão celular, morte? Por exemplo, não vou usar você como um todo, mas você faz um corte, aí começa a sangrar, sangrar, sangrar. As células precisam se dividir para refazer aquele tecido, senão você, sei lá, tem uma hemorragia e morre. Então, pensa, isso é um corte. E já nos fere, já deixa, meu Deus, né? Imagina se o seu corpo inteiro, ele se corta, digamos assim, ele não se recompõe, ele não se regenera. Coisa que a hidra faz. Mas, novamente, você quer ser uma hidra? Então, Muito bom, as muito hidras são bom. bonitinhas, mas sei lá, né? Pô, sei lá. Tá, Viver ali no oceano sem propósito, só ali, né? é isso. É complicado. É só um Bom, mas exemplo. eu acho que é isso então. A gente Uhum. conseguiu falar sobre dar essas pinceladas, né, gente? É um assunto que dá para falar sobre muita coisa, muita coisa. A gente quer trazer aí mais conteúdo relacionado a isso. A Vi também vai voltar mais vezes aqui para falar sobre outros temas, espiritualidade, também falar sobre essa questão do mestrado e doutorado em gerontologia, que eu acho que vai ser bem interessante também para vocês tirarem dúvidas. Mas agora no final a gente separou esse espaço. Você acha que consegue fazer em 10 minutos, 7 minutos para fazer a vivência? A gente começou a live, era 11h06. Isso, a gente tem aqui 10 minutos, tá? Tá 49 minutos já de live. Então tá bom, eu vou falar rápido. A gente não vai fazer essa vivência por inteira, mas só para ter um pequeno contato com ela. Pode ser? Isso. Sim, Então com tá. certeza. Beleza, gente. Então, essa vivência que eu quero trazer para vocês, eu aprendi no Centro de Estudos da Consciência Humana, que é encabeçada por um psicanalista chamado Moisés Zagui, e ele é uma prática de mente-corpo. Muita gente confunde com meditação, mas não, é uma prática de mente-corpo, e ela serve para a gente ter uma autoconsciência corporal. E é muito legal fazer essa prática de tempos em tempos para você se perceber como um corpo, perceber suas modificações.
E eu acho que se vocês pegaram um pouquinho dessa live, vocês vão entender o que que essa vivência ela vai trazer na sua vida. E assim, ela é uma prática extremamente relaxante, só que o objetivo não é relaxar, é uma consequência. O objetivo é muito mais profundo que isso. Então, explicando em linhas gerais, você pode fazer essa prática em pé, deitado, sentado. Fique à vontade, não tem problema. Dá para fazer com pessoas acamadas. E basicamente assim, você massageia, massageia não, melhor falar, você toca partes do seu corpo e você para e percebe como tá aquele órgão, aquela parte que você tocou. Então, vamos para a prática? Eu vou Sim. dando o comando e vocês vão fazendo aí, sentados, sentados, em pé, fiquem à vontade, tá bom? Isso. E, gente, quem não quiser participar, não se sentir confortável para participar, não tem problema também. A gente já agradece todo mundo que estava acompanhando. Amamos também que vocês ficaram aqui interagindo, todos vocês. A gente às vezes não consegue responder todos os comentários por conta do tempo da live, mas a gente guarda todos aqui no coração, tá bom? É, então, verdade, faço das palavras da Vivi as minhas. Então, gente, a primeira coisa que eu vou pedir é que vocês fechem os olhos e respirem lentamente. Mas nesse caso, você não vai prestar atenção na sua respiração, deixe que seja um processo fluido, natural. Vamos começar então a apalpar, a tocar o couro cabeludo. Podem tocar. Não existe um tipo de toque certo. Façam isso com as pontas dos dedos, não façam isso com as unhas, porque esse gesto ele deve ser amoroso, amigável. Você está tocando uma parte do seu corpo, então faça isso com amor. Apalpe com uma pressão que não te machuque, mas que também não seja tão leve ao ponto de você não sentir direito. Permaneça de olhos fechados e respirando profundamente. E pode fazer isso assim, ao longo do crânio inteiro, ao longo da cabeça inteira. Vou deixar uns 10 segundos. Agora vocês vão parar de se tocarem e vão deixar as mãos do lado do corpo, paradas. E percebam a sensação que vocês sentiram, que vocês estão sentindo. Muitas vezes nós nos esquecemos que nós temos partes do corpo e vivemos no automático. E nós nos esquecemos de valorizar. Acredito que alguns de vocês tenham sentido que a cabeça de vocês dobrou de tamanho, triplicou de tamanho. Isso é normal. Agora, eu vou pedir que gentilmente vocês façam o mesmo processo com a face. Então, apalpem, toquem a face de vocês do modo que vocês se sentirem confortáveis. Não tem um toque certo. Pode ser movimento circular, pode ser pressionando pontos específicos. Passem, toquem, principalmente as partes do seu rosto, da sua face que te incomodam. Movimento amigável, amoroso. Agora, novamente, vou pedir a vocês que afastem as suas mãos e percebam qual é a sensação que vocês estão sentindo. O que vocês sentem agora é aquela ruga que incomoda ou só um pedaço de pele? Seu nariz é grande ou é pequeno? Os olhos, as sobrancelhas, elas estão falhadas? Ou são só apenas pelos na sua face? Agora nós vamos repetir o processo começando pelo pescoço. Podem então começar a tocar o pescoço de vocês. Pode ser com
a ponta dos dedos, mas lembrando, as meninas, os meninos não usem as unhas. Pode ser com a palma das mãos. Vão experimentando. Descendo o pescoço, podem fazer isso com a parte do peitoral. Com os ombros, podem tocar os ombros, sempre permanecendo de olho fechado. Respirando lentamente, mas não tendo foco na respiração, e sim no toque. Podem descer para a região abdominal. Agora, novamente, vocês podem afastar as suas mãos e perceber o que vocês estão sentindo. É a circunferência abdominal que te causa angústia? Você sente apenas pele? Na hora que você apalpou a região do seu peitoral, você sentiu pele, sentiu batimento cardíaco, sentiu seu corpo magro, seu corpo acima de um peso que você encontra na sua cabeça como ideal. O que você sente? Vamos repetir o processo agora com a parte dos braços. Apalpem os braços, um de cada vez. Por conta do tempo, eu vou pedir que vocês façam isso de uma forma um pouco mais agitada. Vou dar uma olhada no tempo aqui, tá? Eu tô olhando. Ah, então tá bom. Vamos fazer mais 1 minuto de prática só. Beleza. Podem apalpar, vão apalpando. Vocês podem se dar as mãos assim, uma mãozinha com a outra. Fazendo o braço direito, no esquerdo. Ou no esquerdo primeiro, depois no direito. Não há certo ou errado. E agora, novamente, eu vou pedir para vocês pararem de se tocarem e perceberem o que sentem. Por conta do tempo, a prática ela vai ser finalizada aqui, mas antes de finalizar, se deem um abraço, podem se abraçar. Sintam o corpo, sintam carinho, sintam a gratidão por ter um corpo material, finito. Digam a vocês uma palavra de amor, podem recitar, podem falar mentalmente. E assim, nós finalizamos a prática. Vocês podem abrir os olhos. Todo mundo tá bem? E idealmente essa prática ela é feita no corpo inteiro, de cima para baixo até os pés, passando em cada ponto, né? Quadril, coxa, joelho, pernas até os pés, e depois você sobe e vai sentindo as sensações. É legal fazer de tempos em tempos e anotar as percepções, porque essa prática ela ajuda a te trazer para a matéria, mas ao mesmo tempo perceber as modificações que ocorrem no seu corpo, principalmente a nível estético, de aparência, que nos machuca quando a gente pensa em processo de envelhecimento, e que na verdade o que nos incomoda não são as rugas, não é o tecido adiposo em excesso no seu região abdominal, não é a falta de um membro, caso você perdeu um membro do seu corpo. Não é isso que te machuca quando você pensa em envelhecimento. É algo a mais. E essa resposta, cada um vai ter uma resposta e ela vai vir com o tempo. Então, de tempos em tempos, façam essa prática. Preferencialmente em silêncio, não coloquem música e de olhos fechados.
Depois a gente tenta trazer mais coisas relacionadas a essa vivência, gente. Agora temos 15 segundos. Muito obrigada, Vi. Eu Muito que agradeço. obrigada. Foi incrível. Você é maravilhosa. Igualmente. Muito inteligente, sou fã. E obrigada a todo mundo.